Gostaria de deixar um pensamento nessa noite. A carta de Paulo a Tito. Tito fica ali perto de Filemão. No capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Tito 1, do versículo 1 ao 4. Coloquei como título, Eleito de Deus. Esse é o tema da mensagem, eleitos de Deus. A palavra do Senhor diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade que é a segunda piedade, na esperança da vida eterna, o qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e no tempo próprio manifestou a sua palavra, mediante a pregação que foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé que nos é comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Pai, eu quero mais uma vez agradecê-lo, Senhor, por esse grande privilégio de estar aqui nesta noite. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra revelada no meu espírito, por aquilo que o Senhor já ministrou na minha vida. E eu me coloco mais uma vez como instrumento nas Tuas mãos. Que o Senhor fale com a Tua igreja, toca a Tua igreja, ministra sobre a Tua noiva, e que Teu nome seja glorificado, hoje e todo sempre. É que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos aí o tema do nosso ano, herdeiros da justiça. Quando falamos no tema do ano, fala por si próprio as nossas vidas. O que é ser herdeiro da justiça? Estamos aqui falando que nós somos filhos de Deus. Todo pai, ele deixa herança para seus filhos. E nós sabemos que Cristo morreu no nosso lugar. Se Cristo morresse somente para nos salvar, nós seríamos as pessoas mais felizes do mundo. Mas não foi somente Ele morreu para nos salvar, mas Ele resgatou, restituiu tudo aquilo que Adão e Eva perderam pela queda. Jesus restaurou, restituiu para nós. E hoje nós temos a herança do Pai. Então, quando o pai deixa uma herança, independente de quem é esse filho, se ele foi bonzinho, se ele foi um filho que se destacou dos demais, se ele foi um filho meio pacato ou ativo, não, é herança. Cada um de nós temos o nosso jeitão. E todos nós que recebemos Jesus como nosso Salvador, nós temos direito à herança, que são as promessas que Deus tem para as nossas vidas. Por mais que nós temos nossas falhas, por mais que nós temos nossos erros, por mais que nós agimos com muitas criancices muitas vezes, em toda a nossa caminhada, mas nós somos filhos de Deus. Paulo estava dizendo, Tito, nós éramos assim, nós tínhamos esse perfil, mas pela graça Jesus nos regenerou, Jesus nos libertou. Hoje nós somos nova criatura, Tito. Nós somos o teu povo, nós somos filho de Deus, nós temos herança do Senhor sobre as nossas vidas, porque Deus fez tudo num propósito, para que nós possamos usufruir da graça, que nós temos a herança de Deus para eu e você, não só usufruir neste mundo, mas no porvir eternamente. Será que você consegue entender isso? Que você tem direito de tudo aquilo que nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus, de tudo aquilo que Deus tem é nosso. Será que nós temos essa convicção? Nós temos esse entendimento? Porque todo ser humano, ele vive 2 tempos na sua vida.
Um tempo que ele não conhecia Jesus, que ele vivia segundo o curso deste mundo, e ele vive o tempo após o conhecimento de Jesus, aonde que ele se torna filho de Deus. Todo mundo é criatura de Deus, mas nós se tornamos filhos de Deus quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador. Então todos nós somos filhos, temos direito à herança. Isso é saber se você crer no nome de Jesus, que você tem que ter essa iniciativa, que você, quando você tem essa convicção que você é justo, que você merece essa justiça, não porque aquilo que você pratica, mas aquilo que Jesus fez por mim e por você. Às vezes nós temos dúvida de tocar, porque afinal de contas, eu tenho algumas falhas, eu tenho algumas dificuldades, eu tenho algumas coisas que eu preciso arrumar. Precisamos sim, mas nós somos filhos de Deus, e nós temos direito de usufruir a justiça de Deus. A justiça nós usufruímos, é a posição de cada um de nós que temos em Cristo. Não temos mais culpa, porque Jesus, Ele já pagou tudo na cruz do Calvário. Romanos 8:1 diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, todos aqueles que entregou a sua vida a Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda sobre o Espírito, esses são filhos de Deus. Esse tem direito à justiça, viver uma vida de justiça. Romanos 8:33 diz assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos condenará? Quem nos acusará? Se nós somos escolhidos de Deus. É Deus que nos justifica. Amado, isso tem que estar muito forte dentro de cada um de nós. A quem nos condenará? Isso está perguntando, versículo 34, Romanos 34. É Cristo que morreu, o antes, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus, Ele está à direita de Deus, enviou o Espírito Santo que habita dentro de nós, para nos conduzirmos no caminho do Senhor. Mas então eu estou vivendo na graça, eu posso usufruir, fazer, por mais que eu peque, que eu erre, que eu falhe, eu posso usufruir de toda essa graça. Não é bem assim. Romanos 6:1 diz assim: que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça seja abundante? De modo nenhum. Como vivemos ainda no pecado? Nós os que para ele morremos. Paulo escreve a carta aos Romanos, ele diz: olha, nós devemos permanecer no pecado para que a graça seja abundante. Ele falou: de maneira alguma, de modo nenhum. Como vivemos ainda no pecado, nós que para com ele morremos? Como se nós morremos, a nosso velho homem morreu, e nós continuamos vivendo na prática do pecado. Amado, uma pessoa que vive na prática do pecado, ela não está desfrutando da graça de Deus. Todos aqueles: mas eu sou cristão, eu tenho Jesus no coração, e eu vivo na prática do pecado, eu não estou usufruindo da graça de Deus. Essa pessoa, ela está continuamente vivendo como escravo de Satanás. Então, mas é graça, então posso fazer tudo. Amado, quando eu não souber usufruir da graça, quando não tiver a responsabilidade de Deus de ver a graça na minha vida, ela pode se tornar uma grande desgraça. Nós vivemos das graças, mas se nós não souber usufruirmos da graça, nós podemos viver uma vida numa verdadeira desgraça. Porque isso muitas pessoas estão se perdendo, porque nós temos livre-arbítrio de viver uma vida voltada para Deus, comprometida com Deus, com o reino de Deus, sabendo que a nossa eternidade, a nossa origem não aqui,
temos uma eternidade, que estamos aqui para conquistar, estamos aqui para influenciar, estamos aqui para fazer uma diferença, estamos aqui para levar almas, vida para o reino de Deus. Essa é a função da igreja. A função maior que eu e você estamos aqui é para propagar o reino de Deus. O inimigo tem distorcido isso no coração das pessoas, e as pessoas estão trabalhando, se esgotando para conquistar as coisas que só servem para este mundo. Não, quando Jesus fala, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino dele, a justiça dele, todas as coisas serão acrescentadas. Todas as coisas. Amado, que às vezes me entristece é que eu vejo muitos cristãos, muitos filhos de Deus, que não estão olhando para o seu próximo, porque o inimigo procura impedir de nós usufruirmos dessa graça, do direito que nós temos em Cristo Jesus. O inimigo procura distorcer na nossa mente quem nós somos, que nós somos filhos, nós somos herdeiro da herança do Senhor, e que nós podemos comer o melhor dessa terra, viver uma vida abastada, uma vida próspera aqui, e usufruir eternamente no reino de Deus. Eu estava ali em Blumenau, daí o pastor Roberto, que esteve aqui, ele mostrou para mim um videozinho do pastor Bernardino, ele, Acedino Bernardino, eu creio que esse pastor morreu, ele era presidente do Gideon ano passado, e esse homem estava ali de Blumenau, e ele foi visitar sua esposa que estava doente. Eu assisti uma mensagem ali que o pastor Roberto mandou para mim, um videozinho, e ele estava testemunhando do pastor Cecino Bernardino, que ele foi, a esposa dele ficou doente e foi no hospital, e quando chegou ali no hospital, Santa Isabel, ali em Blumenau, que ele entra no hospital para visitar sua esposa que estava doente, veio uma enfermeira de origem alemã, uma mulher alta, e abordou ele em pânico: pastor, vocês são crentes? E sou. Você é pastor? Sou. Nós estamos precisando de ajuda aqui no hospital, o hospital está em pânico. Por quê? Olha, tem uma mulher que ela saiu do UTI, foi para o necrotério, e ela ressuscitou lá, e ela está gritando, está apavorando todo o hospital. Isso foi pouco tempo, em Santa Catarina, lá em Blumenau. Isso está apavorando todo o hospital. Por quê? Porque ela está gritando: ai, socorro, misericórdia da minha vida, eu estou queimando, estou queimando. Ela ressuscita no necrotério, estava em cima já na maca, e ela gritava e pedia para apagar aquele fogo que ela estava. E o marido dela, quando ele chega lá, o marido dela com um balde jogando água em cima daquela mulher, e aquela mulher em pranto, gritando, pedindo para que acalmasse, apagasse aquele fogo que estava queimando ela. E ali toda inundada, ali o necrotério, tanto jogar água em cima da mulher, a mulher desesperada, gritando ali para apagar aquele fogo, aquela chama que estava sobre a vida dela. E ele entra ali, todo mundo apavorado, ele entra ali e olha para aquela mulher e diz: olha, você está entre a vida e a morte, o reino e a perdição, você precisa aceitar Jesus como Salvador. E aquela mulher diz: eu quero Jesus, eu não aguento mais ser queimada aqui nesse fogo no inferno. E ela gritava. E ele pegou e apresentou Jesus para ela: aceita Jesus como Salvador. E ela recebeu Jesus no seu coração, e de repente sumiu aquelas dores. Ela começou a ter uma visão, e viu os céus abertos, e viu um homem que vinha buscar ela. Começou a glorificar e apontou para o esposo dela, dizendo assim: esposo, cuide dos nossos 3 filhos, venha, volte para Deus, venha servir o Senhor, porque Jesus é maravilhoso, Ele está vindo me buscar. Vocês precisam seguir a Cristo, vocês precisam seguir a Jesus, porque eu estava queimando já no inferno. Isso aconteceu em Blumenau agora, pouco tempo atrás. Amado, muitas vezes nós estamos tão preocupados, e quando ele orou, fez com que ela aceitasse Jesus, e que ele foi ver a sua esposa, a sua nora ficou ali junto, aquela mulher viu o céu se abrindo, e falou: ele estou indo, ele está vindo me buscar. E quando ele estava se dirigindo para o quarto para ver sua esposa, o Espírito Santo falou:
eu permiti que a tua esposa ficasse doente para você entrar aqui, para você saber que situação que nem esta mulher, todos os momentos, dezenas, centenas de milhares de pessoas que estão indo para o inferno, porque a igreja não tem falado do amor de Deus, porque a igreja não tem evangelizado, porque a igreja não tem gastado tempo para falar e propagar o evangelho do reino. Amém? Depois eu vou passar esse vídeo para os irmãos do grupo, e vocês passam para os demais. Amado, é isso que eu tenho percebido também. O amor de muitas pessoas esfriando pelo reino, pela obra, pelas vidas. Cada um pensando em si próprio. Cada um pensando em si próprio. Aonde que eu tenho ido, Deus tem usado a minha vida, graças a Deus, muitas pessoas têm aceitado Jesus. Nessas férias, mais de 100 pessoas se encontraram com Jesus, aonde que eu passei ministrando, muitas pessoas foram curadas. Eu estive pregando lá em Balneário Camboriú, na quinta-feira, tinha uma jovem senhora, e ela não podia mais dançar, ela pertencia à dança, da coreografia, e ela tinha gastado todas as cartilagens do joelho dela, elas estavam assim, com dificuldade para caminhar, tinha que ficar sentado. E ela veio e falou: pastor, a coisa que eu mais amo fazer é o meu ministério, é louvar, é dançar, mas eu não consigo mais, porque toda minha cartilagem comeu de tanto dançar, de eu pular, desde criança na presença de Deus, e agora eu estou com essa deficiência. Eu peguei, estendi a mão, coloquei a mão no ombro dela e orei por ela. Eu falei: Jesus vai restaurar o seu joelho. Quando eu chego no domingo lá para ministrar, a primeira pessoa que eu olho, ela estava feliz, chegou antes, já estava com o uniforme. Ela falou: pastor, Deus curou o meu joelho, e hoje eu vou voltar a dançar. E ela dançava, e virava, e corria ali na presença de Deus. Eu digo: Deus, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso. Eu ministrei em Blumenau, um médico aceitou Jesus a primeira vez. Ele e a família tinha ido ali porque um irmão que trabalha na clínica dele convidou ele, até vindo um pastor de fora, e ele foi lá, e quando ele veio aceitando Jesus, ele e a família chorando, ele falou: pastor, eu sou médico, eu quero que você ore por mim, porque eu tenho dentro de mim um vazio, uma ansiedade, e eu preciso que o Senhor entre e preencha dentro de mim. E eu abracei aquele irmão, orei por ele, ministrei na vida dele. Falei: a partir de hoje você é uma nova criatura. Ele, a família, a esposa se abraçaram, e eu creio que ele é um servo de Deus, um filho de Deus, e começa a trilhar essa caminhada, porque houve uma transformação, uma mudança em vidas, tantas pessoas que foram tocadas. Essa é a missão da igreja, essa unção está sobre nós, de tocar as pessoas, de ver as pessoas sendo restauradas, libertas. Cristo, Ele é o nosso Salvador. Por isso nós precisamos evangelizar, ministrar, falar. Paulo estava dizendo: Tito, nós éramos assim, agora nós não somos mais. Nós temos direito, nós somos herdeiros da herança do Senhor. Nós temos que viver uma vida de paz, de alegria, falar, testemunhar, compartilhar com essas pessoas, porque infelizmente muitas pessoas estão dentro da igreja e estão presas. Ser justo não é o resultado daquilo que eu faço. Ser justo é crer naquilo que Jesus fez por mim. Tem muito que acha que ela é justo no resultado que ele faz, naquilo que ele está fazendo. Ser justo é crer naquilo que Jesus fez por mim. Quando eu me apodero dessas coisas, por isso que para muitos, as promessas do Senhor não conseguem se materializar. Muitos cristãos, muitas pessoas que estão dentro da casa de Deus,
ela não sabe quem ela é em Cristo Jesus, ela não sabe que ela tem direito da herança, e por isso que não se materializa na vida dela. A mente dela está condicionada à escravidão, o velho homem. Ela não permite que o Espírito Santo traga uma transformação, porque ela continua ouvindo ainda a voz da carne, e não deixar que o Espírito entre e realize uma obra completa na sua vida. Por que muitas pessoas sofremos dores? Por que existe muita enfermidade? Por que ainda existe muita dificuldade financeira? Por que ainda existe muita solidão? Por que ainda existe muita angústia? Por que ainda existe muitas percas? Por que ainda existe muito desânimo? Por que ainda essas coisas acontecem conosco? Porque muitas vezes nós achamos que estamos usufruindo da graça, mas para que eu usufrua da graça eu preciso caminhar no Espírito, e muitas vezes eu estou caminhando na carne, estou caminhando na minha razão, estou caminhando em cima da minha filosofia. Paulo, escrevendo Romanos 6,12, diz assim: não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, para obedecer às suas paixões. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como redivivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. O que Paulo está dizendo? Não reine o pecado sobre a vossa vida, não obedeça às paixões da sua carne, nem tampouco apresente os seus membros ao pecado como instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como redivivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas da graça de Deus. Como devo viver? Como herdeiro da justiça, devemos tomar postura em Cristo Jesus, vivendo como herdeiro. Como posso viver como herdeiro da justiça? Duas atitudes que nós precisamos. Primeiro, ter uma vida de obediência à palavra do Senhor. Duas coisas. Primeiro, eu preciso meditar na palavra de Deus. Amado, eu tenho falado aqui a importância de nós gastarmos tempo meditando. Amado, nós temos muitas coisas para conquistar através das nossas vidas. Muitas coisas. Quando Deus faz com que Josué entrasse na terra prometida, lá em Josué 1,8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. A igreja do Senhor precisa meditar mais na palavra, dia e noite. Quando eu paro e medito na palavra de Deus, quando eu começo a meditar na palavra de Deus, quando eu começo a examinar a palavra de Deus, quando eu começo a comer a palavra de Deus, quando começo a usufruir da palavra de Deus, isso vai fazer com que eu seja bem sucedido em todas as áreas da minha vida. Nós precisamos. Deus falou com Jeremias com uma palavra, falou com Ezequiel com uma palavra, Deus falou com João na ilha de Patmos com uma palavra. E João questionou: não, Senhor, eu não como, só como coisas puras, coisas santas. Como que eu vou comer pergaminho? Como que eu vou comer essa pele? O Senhor coma a palavra. E a Bíblia diz que quando Ele coloca na sua boca, era doce como mel, e quando ela desce nas suas entranhas, ela é amarga como fel. Quando você começa a ler as Escrituras,
E você começa a ver as promessas de Deus, as dádivas de Deus para a sua vida, que você é filho de Deus, que você é herdeiro, que você é co-herdeiro, que tudo aquilo do Pai é seu, que você é uma nova criatura, a morte não tem poder, o pecado sobre a sua vida não tem poder, que você é filho de Deus, que você é imagem e semelhança de Cristo, que você tem uma eternidade para sempre. Isso, quando você vai ouvindo, isso é doce como mel. Mas quando nós meditamos na palavra e ela começa a trabalhar na natureza humana, você vai vendo que tem coisas, que é um fel, que é amargura, que impede de você usufruir de tudo aquilo que Deus tem para fazer através da sua vida. Quando o Senhor começa a mexer nas raízes, a ira, o ódio, os pensamentos negativos, as coisas que alimentam a nossa carne, Deus falou: coma a palavra, Jeremias, coma a palavra, Ezequiel, coma a palavra, João, se alimente dela. Vocês já viram aí no Face, o pessoal postando, procura-se pedreiro, com celular, paga R$30 por dia, sem celular, R$150. Vocês já viram? Uma secretária, com celular, R$500 por mês. Sem celular, R$3.000 por mês. Por que isso? A estatística diz que nós gastamos 5 horas por dia com o celular na mão. Às vezes 5 horas e meia. Imagina você gastar 5 horas e meia por dia meditando na palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus, comendo a palavra de Deus, ruminando a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, meditando dia e noite na palavra de Deus. Nós precisamos mudar. Nós precisamos. Segundo, não deixe de falar desse livro. Pregue a palavra, fale da palavra, anuncie a palavra, profetize a palavra, confesse a palavra. Não deixe de falar desse livro, porque a palavra de Deus é poder, ela transforma, ela restaura, ela derruba cadeias, fortaleza império. A palavra do Senhor abre porta, a palavra do Senhor edifica, a palavra do Senhor traz vida às pessoas. Não pare de falar da palavra de Deus. Não pare. Quando você medita na palavra, aquilo que está cheio dentro de você, aquilo que você vai falar, e aquilo que você falar tem vida, vai trazer mudança, transformação, restauração. Não deixe de meditar na palavra, não deixe de falar da palavra, não deixe de pregar a palavra de Deus. Se você fizer assim, você vai prosperar em tudo a sua vida. Você conhece o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto à corrente de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Os ímpios não são assim, são porém como palha que o vento dispersa. Pelo que o ímpio não subsistirá no juízo, nem os pecadores na congregação dos santos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Quando você medita na palavra de Deus de dia e de noite, o Senhor vai fortalecendo a sua vida, você vai produzindo frutos e mais fruto e mais fruto. E em tudo que você fizer, você vai prosperar, você vai crescer. O ímpio não é assim. Quem que é o ímpio? Aquele que conhece a Deus, aquele que sabe que Deus existe, mas não pratica a palavra do Senhor. Palavra de Deus. Quando nós
será como árvore plantada. Você é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, nunca vai secar, vai sugar, porque a árvore frutífera é a árvore que mais suga os nutrientes da terra. Eu já expliquei aqui a diferença de uma árvore frutífera e uma árvore que não é frutífera. Por que a laranja dá laranja? Por que a macieira dá maçã? Por quê? As árvores, por isso que tem a parábola de Jesus, que foi colocada uma figueira no meio da videira. A videira significa o vinho, o Espírito Santo. A figueira significa a igreja. E 3 anos foram procurar fruto naquela figueira e não achou. Quando nós entendemos um pouco, sempre, se você não entende agricultura, de pecuária, agricultura, você nunca vai entender a palavra de Deus. A árvore frutífera, ela suga tantos nutrientes da terra, ela suga tanto que não tem mais para ir, então começa a estourar os caroços, as bolas. Por isso que dá o pesco da psigueira. Ele suga tanto. Se você plantar alguma coisa, Jesus falou que nós somos o povo, estamos no meio da videira. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a terra, sobre toda a carne. Quanto mais você sugar do Espírito Santo, quanto mais você tomar, quanto mais você deixar Ele te usar, mais você vai produzir frutos. Porque os dons espirituais é de Deus para nós, os frutos são de nós para Deus. O ímpio perecerá, o ímpio não ficará na congregação dos santos, do justo. Amado, isso aqui não é utopia, isso aqui é a palavra de Deus. Salmo 91, os 2 primeiros versículos diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Quando eu me apodero dessa cobertura, dessa proteção, desse esconderijo, eu descanso na sombra do Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus, Ele é nosso refúgio, Ele é nossa fortaleza. Nós temos que confiar nele. Como então que eu posso ser uma pessoa bem-aventurada? Quando eu medito na palavra de Deus, quando eu creio na palavra de Deus, quando eu recebo essa palavra de Deus na minha vida e eu começo a andar nessa palavra. Quer dizer que diante de nós, as promessas que Deus fez, você vai usufruir quando você crê na palavra de Deus, você meditar na palavra de Deus e você falar da palavra de Deus. Amado, nós precisamos profetizar, abrir a boca, falar, trazer à existência aquilo que não é. Nós precisamos se prostrar diante de Deus, abrir o coração, como Ana, ela foi na casa de Deus, se prostrou ali, se derramava diante do Senhor, ali choramingando, chorando, se prostrada, clamando, e quando Eli, o sacerdote, olha para ela e diz: essa mulher está embriagada. E ela estava ali clamando, suplicando o Senhor, ele até zomba dela: você está embriagada, mulher, você está bêbada. E aquilo que todos nós, muitas vezes, temos uma tendência de julgar as pessoas, de achar que é isso ou aquilo. Ela falou: não, meu Senhor, a tua serva não está servindo a Bilial, não, a tua serva está buscando o Senhor, ela está buscando a Deus, porque eu quero ter um filho, eu quero ser mãe, eu quero ter uma geração próspera, eu quero ter uma geração que toque, eu quero gerar um filho que vai ser bênção na vida de todos, do reino, do rei, das pessoas, das autoridades. Eu quero algo dentro de mim que vai tocar as gerações futuras.
mas ouvindo as suas palavras dizendo que ela buscava. Então o sacerdote liberou uma palavra sobre Ana. E quando ela recebe aquela palavra, a Bíblia diz que mudou o seu semblante. Ela estava chorando, ela estava cabisbaixa, ela estava se derramando, ela estava prostrada, ela estava meditando. E quando recebe a palavra do sacerdote, ela recebe aquela palavra, aquilo muda o seu... E ela sai dali alegre, sai dali radiando, antes mesmo do neném ser gerado no ventre dela, ela já aceita, ela já toma, recebe aquela palavra. Quando você recebe a palavra de Deus na sua vida, automaticamente começa a gerar o fruto, as promessas, as provisões, a resposta, as dádivas, as bênçãos, o favor de Deus sobre a sua vida. Ela sai dali já convicta daquilo que Deus fez na sua vida, daquela palavra que ela recebeu no seu coração, daquilo que ela estava meditando prostrada. Você é um instrumento de Deus, você é filho de Deus. Eu e você precisamos nos relacionar mais com Deus. Será que nós estamos vivendo a relação das promessas de Deus, que Deus já liberou sobre as nossas vidas? Eu só consigo tocar nos relacionamentos das promessas de Deus através de um relacionamento com Deus. Aqueles que não vieram sexta-feira, eu dei uma palhinha aqui, que o homem recebe 3 nomes na sua vida. Você recebe o nome dos seus pais quando você nasce, e você, em segundo, as pessoas dão um nome para você, quando eles verem o teu caráter, o teu perfil, a tua maneira de ser, que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, que você é uma filha de Deus, que você é um filho de Deus, as pessoas te dão um nome, segundo. E em terceiro, você faz o seu próprio nome, através da sua vida, da sua fidelidade em Cristo Jesus. Todos nós vivemos 3 etapas das nossas vidas. A primeira etapa, nós somos como criança recém-nascido, precisamos de leite, precisamos ali de leitinho, mas chega o momento das nossas vidas que nós vamos para um segundo estágio, que nós precisamos de comida sólida. E chega o momento das nossas vidas que nós vamos produzir. Ou seja, Deus vai se manifestar na tua vida na medida que você vai tendo maturidade para administrar tudo aquilo que Ele quer fazer. Através da tua maturidade, Deus vai colocar coisas maiores, resposta maior, projeto maior, crescimento maior na sua empresa, nos seus negócios, na sua vida financeira, material, familiar, em todas as áreas da sua vida. É um processo. Por isso que a palavra diz que a vereda do justo é que nem a luz da aurora, ela vai brilhando, brilhando dia após dia, até chegar o dia perfeito. O dia perfeito quando você recebe Jesus como Salvador da sua vida, e você deixa o Espírito Santo conduzir a sua vida, e você começa a alcançar e galgar e usufruir de tantas bênçãos e promessas de Deus, como você nunca imaginaria. Como você nunca imaginaria. Mas precisa começar. Precisamos dar passos. Precisamos mudar de fase. Precisamos subir novas etapas, novos desafios que vão surgindo nas nossas vidas. Nós somos eleitos de Deus. Deus quer fazer coisas grandiosas sobre as nossas vidas. Deixe Deus ser Deus da sua vida. Deixe Deus ser Deus da sua empresa. Deixe Deus ser Deus do seu casamento. Deixe Deus ser Deus dos seus projetos. Deixe Deus ser Deus dos teus sonhos. Medite na palavra de Deus. Fale da palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus. Gaste tempo na palavra de Deus.
E você vai vendo, a sua vida vai prosperará mais e mais e mais. Até quando que eu vou andar de cabide? As pessoas me conduzindo, me carregando, até quando? Medite. Aqueles que meditam na palavra de Deus são como árvore plantada junto ao ribeiro, vai produzindo fruto nas suas estações, dia após dia, vai prosperando em tudo que vai fazer. O diabo não quer que você medite, o diabo não quer que você viva a palavra de Deus, o diabo quer roubar a sua finança, ele quer roubar o seu dinheiro, a sua saúde, a sua vida, ele quer roubar a sua família, ele quer roubar os teus sonhos, os teus projetos. E como ele consegue, pastor? Quando nós saímos do foco da palavra de Deus e começamos a andar segundo a nossa razão e a nossa carne. Mas eu conheço pessoas que estão distantes, estão crescendo, prosperando. Amados, todos nós temos alguns créditos na presença do Pai, mas chega um momento que os créditos acabam. Como Sansão, que ele achou que novamente ele sairia e venceria o seu inimigo, mas ele não sabia que o Espírito do Senhor se afastara da sua vida. Nesta noite, o Senhor está falando conosco, que nós somos herdeiro da herança da justiça, que Ele quer que você coma o melhor dessa terra, mas que você viva a graça de Deus, e que você usufrua de tudo aquilo que Ele tem para você, que Ele quer fazer através da sua vida, através da sua palavra, através da sua postura, do seu compromisso. Recebe essa palavra? Em nome de Jesus. Continua me amando ainda? Continua querendo bem? Não está muito convicto, mas tudo bem. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem nos agraciado. Onde estava ali em Curitiba, e tinha uma senhora lá na livraria, veio: pastor, posso dar um abraço em você? Digo: pode, minha irmã. Ela veio, me deu um abraço, parou, afastou para trás e chegou: pastor, posso dar um beijo no seu rosto? Digo: pode, minha irmã. Ela apresentou, chamou uma irmã, uma japonesa: isso é o pastor Isaur. Aquela japonesa olhava para mim: mas você não pode ser o Isaur, você é o Isaur. Sou. Não que eu sou, o Deus que está em mim. Falou: pastor, eu quero ir pelo menos um dia lá na sua igreja, porque aonde que você tem passado, Deus tem estado contigo. É bom ouvir essas coisas, que Deus está conosco. Vamos colocar em pé, vamos orar. Pai, eu te louvo, Senhor Jesus, por esta noite tão especial, que nós estamos aqui diante da Tua palavra, diante da verdade. Espírito Santo de Deus, que o Senhor continue, Senhor, ministrando, que essa palavra, Senhor, encontre guarida no coração de todo o Teu povo, no coração de cada um dos Teus filhos, ó Deus. Que essa palavra, Senhor, continue gerando fé, graça, poder. Que essa palavra continue fluindo sobre o coração dos teus filhos. Pai, a tua palavra é vida, a tua palavra é poderosa, a tua palavra é alimento, a tua palavra nos fortalece, a tua palavra gera uma fé nos nossos corações, a tua palavra faz com que nós vençamos todas as coisas. Espírito Santo, jamais permita que a tua palavra se afaste do nosso coração. Jamais permita que nós nos distanciamos de ti.
e deixamos de congregar a Ti, ó Deus. Que essa atmosfera de graça, de poder, de autoridade, de virtude do Teu Espírito permaneça sobre cada um de nós. Pai, obrigado por cada vida. Nessa noite eu rogo por cada um dos Teus queridos que se encontra aqui, por cada um dos Teus filhos. Tem alguém que nessa noite gostaria de reconciliar com Jesus? Você que nunca aceitou Jesus como Salvador, gostaria de aceitar nessa noite? Levanta um dos teus braços bem alto, eu gostaria de orar com você. Tem alguém que gostaria de reconciliar? Alguém que gostaria de confessar Jesus? Todos estão ok? Louvado seja Teu nome, glorificado seja Teu nome. Pai, eu abençoo Teu povo, a Tua igreja e Teus filhos, em nome de Jesus, amém. Os queridos podem sentar um minutinho. A palavra do Senhor fala em João 6:53. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beber do seu sangue, não tem vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente a comida, e o meu sangue é verdadeiramente a bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Amém. Queridos, nesta noite nós vamos participar da mesa do Senhor. E a palavra do Senhor Jesus fala de uma maneira muito clara da importância de nós assentarmos à mesa com Ele. Ele diz: na verdade vos digo que aquele que come do meu corpo, simbolizando o pão, e do meu sangue, bebendo, simbolizando o cálice, não morrerá, mas terá vida eterna. O que eu preciso para participar da ceia do Senhor? Eu preciso ter Jesus como meu Salvador. Eu preciso estar em comunhão com Ele. Eu preciso me relacionar com Ele. Eu preciso ter a consciência que eu sou herdeiro dEle, filho dEle. Que a minha vida eu entreguei a Ele. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente a comida e o meu sangue é verdadeiramente a bebida. Nessa noite, a Bíblia diz que o homem deve examinar a si mesmo. Se eu pequei, se eu falhei, se eu errei, eu peço perdão e não faço mais. Eu me acerto com fulano de tal, reconcilio com meus irmãos. Eu estou com o coração limpo, eu já abri meu coração diante de Deus. Não é eu que vou impedir de você participar. Depender de mim, todo mundo participa. Porque jamais eu quero excluir alguém do reino de Deus. Por isso, aqueles queridos que vão participar, que você se coloque em pé. Se porventura alguém não vai participar, não fica constrangido, continua sentado. Só Deus conhece o teu coração, os seus motivos. Essa aqui não é mesa da comunidade embaixador de Cristo, é a mesa do Senhor. Quem nunca participou, aqui tem um kit, tem o suco e o pão. Nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nesta noite, Senhor, nós estamos diante do Senhor como igreja, e nós tomamos posse da Tua palavra, e nós consagramos, Senhor, este pão, e consagramos
este cálice, este pão como símbolo do seu corpo, que o Senhor levou sobre a cruz do Calvário, todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades e todas as nossas maldições, e que pelas suas pisaduras nós somos sarados, nós somos livres, libertos. O Senhor pagou um alto preço, e o sangue que o Senhor derramou na cruz do Calvário, o Senhor deu a sua vida, pagou com a sua vida, para que nós sejamos salvos, livres. Nós consagramos este pão e consagramos este cálice como alimento espiritual e aliança renovada em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos vão distribuir, e na medida que você vai participando, às vezes quiser reunir sua família, orar junto, fique à vontade. Você participa, ceia, faça a declaração de amor a Deus, seja grato a Ele por tudo que Jesus fez na sua vida. A palavra do Senhor diz que Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão, partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós, fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. E depois de haver ceado, Ele toma o cálice dizendo: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, e isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Os irmãos podem ceando. Oh, Jesus. És nosso eterno Pai, o que tudo criou, é poderoso. Foi pelo Espírito que o Verbo se encarnou, Jesus o Cristo. Creio em nosso Deus e Pai, em seu Filho que é Jesus. Creio no Espírito Santo, o Deus que é três em um. Na ressurreição eu creio que ao lado nos levará. Creio no nome de Jesus Cristo. Juiz e advogado sofreu ali na cruz, sou justificado. Desceu até as trevas, em glória ressurgiu, pra sempre reinará. Creio em nosso Deus e Pai, em seu Filho que é Jesus. Creio no Espírito Santo, o Deus que é três em um. Na ressurreição eu creio que ao lado nos levará. Creio no nome de Jesus Cristo. E creio em Jesus. Creio que ressuscitou. Creio que Jesus é o Senhor. E creio em Jesus. Creio que ressuscitou. Creio que Jesus
a Virgem concebeu. Creio na comunhão dos santos, em tua igreja, ó Deus. Na ressurreição eu creio, quando Jesus voltar. Creio no nome de Jesus Cristo, vive nosso Deus e Pai, em seu Filho que é Jesus. Creio no Espírito Santo, o Deus que é trino. Na ressurreição eu creio, que ao lar nos levará. Creio no nome de Jesus Cristo. Creio no nome de Jesus Cristo. Creio no nome de Jesus Cristo. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por esse momento tão especial, por esse dia tão maravilhoso, Pai. Que o melhor culto que nós poderíamos participar é o culto que nós sentamos na mesa com o Senhor. E por isso te agradeço por cada vida, por cada um dos teus queridos que estão aqui, ó Deus. Te agradeço pela tua igreja reunida. E como ministro da tua palavra, eu abençoo teus filhos, para que teus filhos cresçam em todo conhecimento, em toda a verdade, e que todas as promessas do Senhor se cumpram sobre as suas vidas. Pai, eu abençoo a cada família, a cada empresário, a cada um dos teus queridos que estão aqui, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo esse mês. Seja um mês de experiência, de relacionamento, de comunhão, de resposta, de portas abertas, de tantas novidades, que o Senhor vai surpreender os teus filhos, ó Pai. Que este mês, ó Deus, resposta, soluções, que o sobrenatural esteja acontecendo na vida de cada um de nós, ó Deus, para que teu nome seja glorificado. Que a alegria do Senhor seja derramada continuamente sobre cada coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as vossas vidas. E que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus sede com cada um de vós hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus para buscar a sua amada igreja. Amém. Uma ótima semana, que Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Dá um abraço no seu irmão, um aperto de mão. Saia, cumprimenta os visitantes primeiro, antes de cumprimentar os irmãos.